Glória a Jesus nas alturas do céu. Glória a Jesus nas alturas do céu. Quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer da alegria que mais uma vez Deus nos concede para ministrarmos a sua gloriosa palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Estivemos sem gravar uns 15 dias por conta de enfermidade que fomos acometidos. Mas pela graça de Deus, Ele nos concede mais uma oportunidade para ministrar a gloriosa palavra. Meus amados irmãos, nós estamos hoje vivenciando uma situação muito triste. Eu faço referência à situação dos nossos irmãos lá no Amazonas, onde falta oxigênio para a manutenção das suas vidas. Nós entendemos que a vida pertence a Deus. Deus está no controle de tudo, mas a igreja precisa clamar para que Deus possa ouvir. Confesso aos irmãos que hoje de manhã chorei e lamentei, porque ali estão meus irmãos, em Adão e Eva. A humanidade é uma só. Para Deus não existe preto nem branco, pobre nem rico. Todos somos servos de Deus. Todos somos criatura de Deus. Todos somos filhos de Deus. Então eu vou iniciar minha live hoje, minha transmissão, depois de alguns dias ausente, com a oração, intercedendo por aquele povo. Eu peço também a todos que puderem, intercedam comigo. Glória a Deus, por aquelas famílias. Ali estão nossos irmãos. Pode estar também família biológica nossa ali que a gente não conhece. E somente Deus pode ter misericórdia. De graça, muita gente chorando. Muita gente lamentando. E nós, como seres humanos, feitos da mesma massa, temos que ser empáticos, querido, aquela situação. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Deus, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, pedir ao Senhor que interceda pelos irmãos que estão naquela situação, com falta de oxigênio, ali em Amazônia. Não só lá, Deus, mas em todo o Brasil. Quantos estão sofrendo neste momento, buscando o oxigênio que o Senhor fornece de graça e não está obtendo. Meu Deus, já disse, porque eu sei que tudo o Senhor pode, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Ah, meu Deus querido, meu Deus amado, quantas pessoas estão clamando em desespero neste momento, meu Deus, nos hospitais deste Brasil, no mundo. Glória a Deus. Desperte nosso dirigente para que seja empática a toda a situação. Eu sei, meu Deus, que o Senhor Jesus disse que sem mim nada poderei fazer. Então, Deus da glória, Jesus, dê graça ao nosso dirigente, aos nossos líderes, ilumine eles para que possam fazer o melhor possível pelo seu povo na terra. Glória a Deus. Nós sabemos também, meu Deus, que a desobediência é grande. Glória a Deus, a desobediência é grande, meu Deus, na terra, mas tenha misericórdia. Sempre que o seu povo clamou, o Senhor ouviu e respondeu às orações. Oh, meu Deus querido,
Meu Deus glorioso, nós dependemos de Ti, meu Deus. Sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada podemos operar. Pois é ao Senhor que pertence o poder, a honra e a glória, meu Deus. Meu Deus, guarde as famílias brasileiras, meus irmãos, minhas irmãs que estão sofrendo tanto, aleluia, com essas enfermidades, com esse vírus maligno, meu Deus. Nunca vi isso em minha geração. O mundo nunca mais será o mesmo, meu Deus, após essa situação. Só o Senhor mesmo pode resolver o problema desta humanidade. Só o Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia, só o Senhor pode fazer esse vírus desaparecer. Tanto confronto, tantas pessoas culpando A, B, C. Aleluia, não existe culpado, meu Deus, para isso, a não ser a nossa fragilidade e pecado. De que se queixa o homem ser vivente na terra, de Jeremias, queixe cada um dos seus próprios pecados. Glória a Deus. Deus, eu te peço em nome de Jesus, intercede no céu, Jesus, pelo meu querido Brasil, meu estado, este mundo tenebroso em trevas. Glória a Deus, o inimigo fica vibrando e ceifar tantas vidas. Glória a Deus, só o Senhor tem poder, meu Deus, para resolver esses problemas. Interceda, Jesus, interceda aí no céu. Interceda, porque só o Senhor pode fazer a obra. No nome de Jesus Cristo, te apresento a minha humilde petição. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, vou ministrar agora a gloriosa palavra de Deus. Aleluia, Jesus. A lição é do número 2, para 10 de janeiro. Não foi possível ministrar por conta da enfermidade, eu estava um pouco enfermo, irmãos. A lição é 2, fala sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Eu vou fazer um breve resumo desta lição. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2021 o verdadeiro pentecostalismo. É a lição editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus.
fazer hoje o resumo da lição 2 e também da 3. O textual da lição diz assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A verdade prática da lição fala a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Glória a Deus. O texto para a leitura bíblica está em São João, capítulo 16, versículo 7 ao 13. São João 16, 7 a 13, que diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim. Bendito seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido Félix, aí em Maceió, presbítero maravilhoso. O objetivo geral desta lição, queridos, é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Também existem os objetivos específicos. São 3. Primeiro, desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo, como promessa nas Escrituras. Segundo, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. Terceiro, asseverar que o Espírito Santo reprova como convence o mundo. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus nas alturas do céu. Meus amados, aprenderemos nesta lição que o Espírito Santo, e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. A prova de que um ser humano, um homem ou uma mulher, nasceu de novo é a presença do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo é uma pessoa que passa a habitar no crente a partir do momento em que ele aceita Jesus como seu Salvador. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Senhor da glória. Bendito seja o Senhor dos exércitos. O tópico 1 da lição, querido, fala sobre o Espírito como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus trino e uno, planejado antes da fundação do mundo.
Cada pessoa da Trindade exerce a função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e com os filhos. Que maravilha! Subtópico 1 diz a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano. Não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda do seu Filho como Salvador do mundo. Romanos 1 e 2. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Profeta Isaías, no capítulo 32, Isaías capítulo 32, aleluia, versículo 15, fala assim, ó: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Isso significa o quê? A participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Também confirmada no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 12, Mateus 12, 18, glória a Deus. São Mateus 12, 18, está assim escrito, São Mateus 12 e 18. Eis que meu servo, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraze, porém sob ele o meu espírito, e anunciará ao gentio o juízo. Então, querido, a salvação e a plenitude do Espírito Santo são anunciadas de antemão no Antigo Testamento, bem como na Nova Aliança. Na Antiga Aliança, nós podemos ver que há diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas ou as várias maneiras de manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obra específica, como a de profeta. Então o profeta era exigido que ele tivesse a ação plena do Espírito Santo. Número capítulo 12, versículo 6, fala assim, ó: e disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me manifestarei, a ele farei conhecer em sonho, e falarei com ele. Fala sobre a aparição, né? Sobre a manifestação do Espírito nos profetas. Essa habitação, ela eram espirituais, irmãos. Então o Espírito do Senhor começava a habitar naquele profeta, e ele falava da parte do Senhor, conforme Número capítulo 11, versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então foi um momento da ação do Espírito naqueles homens. O Espírito também Santo, ele é o Espírito que revela. Como Ezequiel teve a revelação do Espírito, Ezequiel 8 e 2 e 3. Também o Espírito Santo, ele proporcionou milagre na Antiga Aliança.
conforme 1 Rei 18:12. Também aptidões individuais artísticas. Para fazer a obra de arte, o Espírito Santo também operava na Antiga Aliança, Êxodo 31:3. E habilidade para liderança militar e política. Então, tudo isso era feito com a ação do Espírito. Liderança militar e política, você pode conferir Juízes capítulo 3, versículo 10, e Zacarias capítulo 4, versículos 6 e 7. E vem aí a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. No versículo 7 da lição lida, diz: convém que eu vá, porque se eu não vou, o Consolador não virá. Porque Jesus aqui na terra era o suficiente. Ele representava ele próprio, Deus e o Espírito Santo. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculada à obra expiatória do Calvário. A obra expiatória, a obra substituta. Jesus disse também que tinha muitas coisas para ensinar aos seus discípulos, mas ele ainda não estava preparado para ouvir e não poderia suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Se precisar, Jesus precisa voltar ao Pai para a possibilidade, ou para possibilitar a vinda do Consolador. O segundo tópico da lição diz o seguinte: o Espírito Santo consola e ensina. Graças a Deus que temos um Consolador para os momentos da nossa angústia, os momentos da nossa luta. Nós temos um Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e a fazê-lo lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar de nós. O Espírito Santo na vida do crente, ele tem como primeira ação divulgar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. As igrejas estão muito em débito hoje. A igreja está em débito com Cristo no que se refere à pregação plena do Evangelho. O Consolador, versículo subtópico 1 da lição 2. Subtópico 1 do tópico 2. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho. O termo grego paráclito vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, quer dizer, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Glória a Deus. Glória a Jesus por enviar o Paráclito, o nosso Consolador. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento, 4 vezes se refere ao Espírito Santo. Em João capítulo 14, versículo 16, versículo 16, versículo 16, versículo 26, São João 15, 26, São João 16 e 7. E uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. A ideia de Paráclito é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. E a tradução Consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. A outra missão do Espírito Santo é ensinar. Subtópico 2. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro, quer dizer, outro da mesma espécie, alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. João capítulo 6, versículo 45. O ensino era parte do ministério de Jesus. Jesus passou um terço
da sua vida dedicando ao ensino. De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. São João disse assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. São João 14, 26. O Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios 2 e 13. Que lindo. Glória a Deus. Está escrito assim: as quais falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ele fala sobre o ensinar a palavra, sobre evangelizar. O ajudador. Subtópico 3. Ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Glória a Deus. Romanos 8, 26. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar tudo o quanto ele vos tinha dito. João 14, 26. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Por isso que é necessário a gente ler, ouvir e aprender a palavra. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos obriga, não desobriga, querido, de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade, porque há os que defendem a ideia de que não precisa estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Precisa. O Espírito lembra aquilo que você leu e aquilo que você aprendeu. Glória a Deus. Então o Espírito Santo atua na vida do crente como consolador, como ensinador e como ajudador. O tópico 3 e último da nossa lição fala: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. Subtópico 1. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isto é observado em outras passagens do Novo Testamento, como João 8, 46, João 16, 8, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24, Tito 1 e 9. É o Espírito Santo, aleluia, que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de algum pecado ou transgressão específica. Romanos capítulo 3 e 23. Mas da incredulidade, isso é pecado. E você não crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador, é pecado. Porque não crê em mim, disse Jesus. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. João 3,18. Então, se você não crê, já está condenado. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e os leva a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador.
É o Espírito. O Espírito Santo convence o mundo da justiça, subtópico 2. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Romanos 1:4, que lindo, Hebreus 7:25. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelo nosso pecado, a substituição. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo, querido. Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Mas ao homem é dada a faculdade do livre-arbítrio. Se você quiser, Ele está pronto para lhe salvar. Subtópico 3, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, Satanás. Está julgado. E foi derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. Sabe, irmãos, queridos, a nossa luta é contra esse ser aí, que já está julgado, condenado. Não tem mais lugar para ele no céu. João 12:31. Jesus falou, e agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Que Deus lindo. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Oh, meu Jesus. E João 14:30, ele diz assim, o nosso querido Jesus. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem de mim. Satanás não tem nada de Jesus. É o nosso arqui-inimigo. É o provocador da discórdia. É o causador das doenças, das misérias, da separação. Não tem nada com Jesus. Somente Jesus Cristo pode nos libertar dos poderes malignos, dos poderes das trevas. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação do século. O diabo ainda luta numa batalha tremenda que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário, e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus Cristo pela sua morte. Então Satanás é um ser derrotado. Está julgado. E vive só causando danos na humanidade. Só o Espírito para convencer o povo a voltar-se para Cristo, que só Ele tem poder para desfazer todos os poderes das trevas. Concluindo nossa lição, querido, nosso resumo breve, vou dizer que diante do exposto ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Glória a Jesus! Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre nós
e o Senhor tenha misericórdia de nós. Oremos e vou ministrar daqui a pouco a terceira lição, queridos, que será ministrada amanhã nas igrejas evangélicas que adotam a lição da CPAD. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado, meu Deus, pela graça que nos deste de ministrarmos esta gloriosa palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque só o Senhor tem poder para nos dar graça e ministrarmos esta lição. É pela tua graça, é pela tua bondade, Pai, que é assim fazemos. Abençoe a todos os internautas, meus irmãos, minhas irmãs que interagiram. Deus, dê graça a todos para entender o poder e a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Pois nós dependemos da ação do Espírito para viver, para respirar, para caminhar nesta terra que jaz no maligno, meu Deus. Abençoe a todos, dando graça a cada um, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém.